casa. Exato, vamos sair. Eu sou a Camila Turim, eu tô aqui com o Hugo Pozzolo e com o Henrique Streuter. Tudo bem, pessoal? Oi, gente. Então, estamos aqui para falar de arte, cultura, falar tudo que está acontecendo na cidade, ou quase tudo, porque tem muita coisa em São Paulo. E vamos poder fazer hoje 2 entrevistas. Vocês vão ouvir 2 entrevistas bem interessantes. E a gente vai começar com Camila. Hoje a gente vai falar com a Grace Janucas. Primeiro quero deixar o WhatsApp aqui da rádio. Boa. Se vocês quiserem participar da nossa entrevista, a gente está aqui com o celular da rádio. Então, se vocês quiserem mandar mensagens, fazer alguma pergunta, é só mandar mensagem para o 11 912 52 90 90. E hoje a gente vai falar com uma grande estrela, uma grande atriz e comediante do teatro brasileiro, a Grace Janucas, que está em cartaz há mais de 3 anos com o monólogo Nasci pra Ser Dercy. Ela está em cartaz agora no Teatro Itália, está no finzinho da temporada já. A temporada vai só até 26 de julho. No mesmo palco que o espetáculo dela estreou em 2023. A Grace foi super premiada por esse papel. Ela foi premiada, foi indicada aos prêmios de melhor atriz pelo Prêmio Shell e pelo APCA. Eu quero saber se a Grace já está aqui para falar com a gente. Já está? A Grace não entrou ainda? Já já a gente vai estar com a Grace. Eu posso falar um pouco da Grace? Vamos lá. A Grace eu conheço há mais de 40 anos. A gente estreou o Espaço Off do Celso Cury, quando o Celso Cury tinha uma boate, e ele resolveu fazer um espaço cultural e de performance, e aí eu conheci a Grace lá. Ela era da... A companhia dela chamava Arpias, com o grande Marcelo Mansfield, Angela Dipp e Giovanna Gold. A Grace já está aí? Ela tá com problema de conexão? Chegou! Tô nada. Não estamos te ouvindo. Não estão me ouvindo? Agora sim. Pelo amor de Deus, porque tudo bom, meus amores? Que bom Eu tô te falar com ouvindo meio você. bem mal. Deixa eu Que tentar maravilha, Grace. aumentar. Que bom ter você aqui com a gente. A gente está muito feliz de bater esse papo contigo. Realmente é uma história aí. O Henrique estava falando aqui que mais de 40 anos te conhece, que a gente se conhece há tanto tempo e, portanto, a gente se conhece desde que a gente era criança, não é isso, Grace? Verdade. Pelo menos, talvez não na idade, mas na alma, sempre os infantis, né? Sempre crianças. Ô, Grace, posso te perguntar um negócio lá de trás? Pode, amor. Eu lembro da gente fazendo... a gente meio que inaugurou ali o espaço do Celso Cury, né? O espaço off. Sim, o off. Você com as Arpias, né? Eu com a grande companhia de Mistérios e Novidades. E fazendo humor, né? E nesse todo esse tempo que passou, né? Acho que era nos 80, né? Agora nós estamos em 2026. Que você acha qual é a mudança mais significativa no seu trabalho e no trabalho, no humor e nas artes cênicas? Assim, o que você acha que se transformou? E se é uma transformação legal ou não? Olha, eu vou falar primeiro do meu trabalho. O que se transformou? Evidentemente, naquela época que eu comecei no Espaço Off, claro, a gente trabalhava como comédia, com comédia e tal, mas também uma coisa muito de performance, que era, sabe, uma performance, coisas de aparições, transições, cenas inusitadas. Isso era uma coisa muito interessante, que vinha muito de uma coisa... de eu ser muito fã de artes plásticas e da questão das performances e tal, e que eu tinha uma certa prática, né? Tinha vivido um pouco nesse ambiente. À medida que o tempo foi passando, e eu fui analisando também um pouco a sociedade, pensando um pouco mais... à medida que a gente vai avançando, a gente vai desenvolvendo um estilo, né? E eu, dali do off, fui me apresentar em muitos lugares, né? Em casa de show, muitos lugares que não eram lugares específicos de teatro, mas que eram por causa dessa coisa da performance, do happening, que se fazia muito. Então, era casa de show, era boate, era exposição, era, sei lá, alguns eventos. E nesses lugares, nem sempre as pessoas foram para te assistir, a maioria não foi,
né, no bar. Então, tu tinha que ter uma entrada impactante, rápida, rasteira, dar o teu recado e vazar antes que te apedrejassem, né? Então, eu acho que essa prática, né, por exemplo, me apresentei muito no Madame Satã, Vi tanto você lá. então, No Teatro Next também, né? mas no Acho Next que foi bem mais já pra frente. pra cá. Ah, já Estamos pra cá. falando aí da década de 80, tu não era nem Tá, nascida. eu tava na fralda. Eu te Camila era um conheci no bebê. Next, Mas, assim, pra mim isso já Que o João Gordo era... bombava o Terça Insana. E o João Gordo era guarda-costas ali. Foi antes do Terça Insano. O João Gordo era a segurança aí, ali, né? Quando eu. E aí eu fui fazendo isso muito. Aí montei meus espetáculos com a Ângela, com o Marcelo. Eu me lembro que o primeiro espetáculo que a gente montou no Centro Cultural Vergueiro estava lotado de gente que nos conhecia dos bares, das performances e tal. E o que eu vejo, assim, eu como criadora, sem dúvida, eu fui apurando o entendimento das próprias coisas que eu criava, né, que eu crio, fui criando, desenvolvendo um estilo que hoje para mim é muito claro e que na Terça Insana foi uma quintessência assim do que eu tinha aprendido errando, fazendo, tentando, que é esse estilo de comédia que não agride ninguém, que é uma comédia que visa filosofar junto, né? Eu costumo chamar de humor filosófico, né? E que traz, que é totalmente anti-preconceito, que traz geralmente a pessoa que é o motivo da piada para o palco, que eu sei que isso é um pouco da coisa do clown também, né? Então, assim, eu vejo, assim, eu acho que eu amadureci muito como criadora, fui apurando esse meu entendimento da importância da comédia como crítica social na sociedade brasileira, para a gente se melhorar como ser humano, para nos pegar no colo também das nossas imperfeições. Agora, o que eu vejo ao meu redor, eu vejo que a gente avançou muito em muitos aspectos que me agradam, né? Principalmente nessa coisa de fazer um humor anti-bullying, um humor que usa outras referências para rir. Eu acho que a nossa sociedade hoje ela está instalada em muitas bolhas, né? Não temos uma coisa que seja uma unanimidade. Então, vou citar aqui uma frase do Goethe, que eu acho que ilustra muito bem isso. O Goethe fala que o caráter de uma pessoa se mede pelas coisas que ela acha engraçadas. Então, o que eu vejo hoje é que tem humor para todos os caráteres, para todas as filosofias. Se você quer um humor mais ligado com essa questão das polarizações, ele está lá, que é um humor bem midiático, assim, bem para atrair gente. Se tu quer uma coisa mais com referências mais cultas, porque a pessoa precisa ter um conhecimento, existe. Então, assim, temos para todos os gostos. E eu acho assim que é um processo normal de evolução e de involução da sociedade, porque se a gente vai pensar um pouco assim, analisar como está a nossa sociedade hoje, a gente tem muitos aspectos que a gente regrediu como se a gente estivesse no final dos anos 70, né? Aspectos morais, sociais, e eu acho que o humor reflete muito isso. E às vezes eu me sinto criando para uma bolha. Mas você fala com muitos públicos há muito tempo. Eu queria fazer uma pergunta da sua... Que é um pouco nesse território, assim, porque você é uma comediante mulher e interpreta a Dercy, que é uma comediante mulher, e o humor é um território muito masculino, né? É um território também que foi de muita objetificação da mulher. E como que é a sua ligação, como que é essa sua ligação com a Dercy, que inclusive foi chamada por muitos anos de prostituta, né? Enfrentou preconceitos terríveis. E como que você vê essa evolução como mulher, assim, e a sua ligação com a Dercy, com esse personagem que teve que lutar tanto para ocupar o lugar dela? Olha, eu acho que a Dercy foi uma mulher de vanguarda, totalmente de vanguarda, como foi Rita Lee, por exemplo, quando a gente vai analisar a obra, né? Que usava sempre a comédia como cartão de visita para ela chegar, para ela avançar socialmente. Sim, ela foi extremamente discriminada, rejeitada, incompreendida. Imagina, ela nasceu em 1907,
numa cidade quase rural do interior do Rio de Janeiro, e ela era bilheteira do teatro, do cinema, gente, Eu com não 12 sabia disso. anos. Então, quem eram as ídolas dela? As artistas do cinema mudo. Então, ela maquiava o olho com carvão, porque não existia maquiagem naquela época à disposição para comprar, e muito menos numa cidade do interior. Então, ela maquiava o olho com carvão para fazer aquela coisa expressionista, botava uma roupa, saía pela rua, e a cidade inteira achava ela uma louca, uma puta, uma exibida. Tal. Então, assim, a Dercy enfrentou horrores. Se a gente vê as entrevistas da Dercy, tem uma entrevista no Roda Viva, não sei de que ano é, 80, talvez início dos 80, onde ela conta que ela foi estuprada aos 70 anos. E a bancada ri. Uhum. Quando ela fala que me machuquei muito, aí as pessoas saí muito machucada, as pessoas começam a parar de rir. Então, assim, eu acho que a sociedade mudou. Eu enfrentei muito preconceito por ser mulher, por ser uma mulher na comédia, porque cá entre nós, né, Camila? Os homens têm medo de quando uma mulher começa a botar o que ela pensa em público, né? Então, por isso é melhor ah, desautorizá-la para que ela jamais possa ameaçar a figura masculina, né? Então, acho que tem muito isso por trás, psicologicamente, atrás do humor. E a minha identificação com a Dercy é total, assim. A Dercy era uma mulher bem polêmica, ela não tinha muita coerência, às vezes ela ficava mais para a direita, às vezes mais para a esquerda, mas, acima de tudo, ela ficava sempre militante da liberdade. E aí, nesse ponto eu me identifico, ela foi uma empreendedora, foi uma criadora, ela enfrentou um mundo, ela construiu o lugar dela no mundo como artista, ela impôs a sua presença, ela sabia fazer um marketing pessoal como ninguém, e nisso eu tenho um respeito profundo pela Dercy. É incrível, né? Porque tem uma coisa assim do preconceito que atuou muito em cima da Dercy, que é o fato assim das pessoas falar, ela fala palavrão, como se ninguém falasse, e vindo da É, boca de uma mulher, como se fosse uma coisa pior, né? Então essa exato. qualidade assim do moralismo, aí quando você fala que parece que a gente voltou aos anos 80, a gente tem a sensação de que tá um pouco no final dos anos 70, né? De uma pressão moral que é assustadora, É, né? E aí eu acho incrível que você esteja fazendo essa personagem agora e consiga também colocar a sua visão, que é a visão exatamente essa de encarar a diversidade como ela é e ficar do lado certo da piada. A piada tem muitos exato, lados, né? Mas ficar o lado exato. preconceituoso é um lado assustador para nós que trabalhamos com comédia, com humor. E tem gente que defende isso, como se isso fosse a liberdade de expressão. A liberdade de expressão te permite escolher não estar do lado de um crime, e sim estar do lado de quem foi atingido e vítima desse crime, né? Exato, exato. E assim, cada vez quanto mais eu faço esse espetáculo, uma das coisas que mais, claro, eu me sinto assim numa missão de desconstruir essa imagem preconceituosa que existe da Dercy, e principalmente, ainda existe, né? E aí Sim. hoje com os memes, TikTok, tu só vê a Dercy, uns recortes da Dercy falando palavrão, não É. mostra a Dercy, sabe? Então o espetáculo conta com muita inteligência e muita sagacidade do Kiko Rieser, né, que é o autor e diretor. Ele conta meio que um processo de construção da estrutura psicológica e profissional da Dercy dentro dessa sociedade. Então dá para entender que mulher guerreira que ela foi. Guerreira não, uma mulher de vanguarda. Não adiantava, ninguém ia domar a Dercy. Ninguém. Sim, Ninguém. se a Ela foi gente o que foi ela educada foi. para ser bem comportada, imagina na Sim, época da Dercy, né? Então você romper com todos os padrões como ela rompeu, é, é óbvio que a sociedade ia taxar ela de puta, de louca, de maldita, né? é, Se a gente exato. ainda, se já é difícil pra gente, imagina o que aconteceu com a Dercy, né? O que ela enfrentou. Exato, vocês sabem, né, que na época as atrizes precisavam ter a mesma carteirinha de saúde das prostitutas, precisavam fazer exames mensais e tudo mais para poder trabalhar. Então, é, é um horror de preconceito que a gente vem lidando, assim, o que eu sinto é uma pressão muito grande hoje, porque antigamente a gente tinha uma coisa moral, religiosa, assim, de uma hipocrisia, de uma caretice, a mesma que condenou Leila Diniz, a mesma, sabe? E todas essas coisas.
E sempre tivemos, assim, o que a gente chamava, sem exatamente a referência à religião, porque acho que toda religião é bacana para quem se sente feliz e se melhora como pessoa com ela, mas eu tinha a Liga das Senhoras Católicas, né? Então, isso vai ser uma ofensa para a Liga das Senhoras Católicas. Então, assim, isso era meio um prumo, né? Uma régua, né? Então, que ditou muitas coisas. E hoje eu acho que a gente está tendo uma régua que está entrando na área econômica e social. Por exemplo, como a gente encontra um mercado de entretenimento com muitos espetáculos bastante caros e que precisam de um apoiador, de um patrocínio para poderem ir ao palco, né? O mercado do entretenimento cada vez exige mais e mais e mais tecnologias e coisas, o povo gosta, o público acha bacana e tal. E aí o que a gente vê, às vezes, é o patrocinador que está querendo investir com muito medo de se associar a imagens de coisas que ele acha que podem causar uma polêmica, né? Então, assim, a gente tem um cerceamento da criação muito grande que vem a galope. Claro que ainda conseguimos fazer um monte de coisa bacana, mas essa censura está vindo a galope e está avançando. Ela é muito perigosa. E queria falar de um outro preconceito. A gente estava falando de preconceito e que tem a ver com nós comediantes, né? Se a gente pegar que o nosso Charlie Chaplin só ganhou um Oscar na vida, que foi pelo Conjunto da Carreira, que o Jerry Lewis só ganhou um Oscar, que foi pelo Conjunto da Carreira, a gente fica muito orgulhoso que você tenha sido uma atriz, uma comediante, que tenha ganho um prêmio Shell. Porque, em geral, esses prêmios de atuação, eles, para atores e atrizes, vão para os não comediantes. Os comediantes ficam ali, né? E aí é muito significativo o que você trouxe para a gente de orgulho para os comediantes. É como se houvesse uma hierarquia, né? Quem faz um drama, uma peça mais intelectual é mais valorizado e mais reconhecido do que quem está trabalhando com a comédia popular, né? Você sentiu isso ao longo da sua trajetória, Grace? Com certeza. Quantas vezes, gente, eu fui fazer. Eu queria ir fazer teste para alguma outra coisa sabe, né? Ninguém me dava bola. Eu não era chamada para nenhum teste de teatro. As pessoas, a performática, né? Mas, sabe, o Antunes mesmo nem olhou na minha cara quando eu fui fazer teste para ele. Eu parei meu teste no meio e falei, e aí? Fiquei horas numa fila para apresentar ensaiei que nem uma louca. O mínimo que tu pode fazer é prestar atenção em mim. Aí ele fez assim, porque estava olhando para o lado quando eu entrei, ele fez assim, terminou o teste, claro que eu não passei. Mas, gente, eu não vou me mexer, sabe? Eu acho isso um preconceito elitista, tá? Acho um preconceito elitista. Eu acho que isso vem de uma coisa de que teatro é uma coisa de elite e é uma coisa assim, de alguém que tem um conhecimento superior, porque isso, porque aquilo. Eu acho que esse preconceito com a comédia está desabando, porque hoje a gente vê em todos os lugares, inclusive por uma pressão de mercado, vamos cá entre nós, a necessidade de se incluir todas as etnias, os pensamentos, se absorver a diversidade, porque cá entre nós, e o mundo que todo mundo sabe, deixar de ser hipócrita, isso é interessante para o consumo. Né? Se não fosse interessante para o consumo, continuaria uma coisa elitizada, uma coisa assim, só para gente rica e tudo. Porque existe esse preconceito. Então, assim, eu fico muito grata por ter ganhado esse Shell. Nossa, eu realmente não esperava, inclusive subi lá, não sabia nem o que dizer. Porque a gente está tão acostumado a trabalhar no perrengue, né? Não constrói, não vai, não sei o quê. Eu sou uma atriz que você caiu o dente no meio do espetáculo? Faço o espetáculo sem dente. Eu tô com dor na perna, vai. E vou de bengala. A gente é raiz de teatro. Então, assim, muitas pessoas devem achar, essa aí se presta a qualquer coisa. Eu me presto que eu preciso trabalhar, porque eu tenho respeito pelo público que vai me assistir e porque essa é a minha profissão, né?
Então, o nosso corpo, por exemplo, ele é muito importante para que a gente leve a nossa mensagem. E às vezes ele não tá bom, e a gente não tem seguro, a gente não tem ninguém que vá nos substituir. Ainda mais assim, né, Hugo e Napão? A gente que trabalha com personagens muito construídos, que vêm assim da nossa criação individual e coisas desse tipo, é muito difícil de substituir. Então, a pessoa ficar sem voz não vai, né? Mas tem quem substitua. Nós não somos dessa época. E Grace, eu tenho uma pergunta para você. Eu sou o cara que eu morro de medo quando me chamam para fazer qualquer papel de uma pessoa que já foi, que é pública e que é conhecida e que todos conhecem. Eu fujo. Sim. Assim, já me falaram para fazer teste tipo Silvio Santos, só que eu não faço porque eu tenho pavor. Eu queria saber como é que foi a sua, como que você chegou lá? Na composição da Dercy? Da Dercy? Gente, é uma loucura, porque eu não sei imitar ninguém. Inclusive, uma das regras da Terça Insana é não ter imitação, né? Porque, não imitar, porque tem uma coisa da imitação que eu acho muito bom, tem pessoas que têm esse talento, eu não tenho. Aí, quando eu cheguei pro Kiko, falei, Kiko, eu não sou imitador. Ele falou, mas eu não quero imitação. E aí, quando eu estava lendo o texto, teve uma frase assim que eu falei um pouco assim naquela entonação, na melodia da voz da Dercy, sabe? Que não é a voz, mas a melodia da fala, né? E o Kiko falou, nossa, mas tá aí a voz. Eu falei, não tá nada, calma. Né? E continuei trabalhando, montando. Para mim foi muito difícil e muito desafiador fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar a humanidade da Dercy. Eu fui buscar quem era a Dercy por trás da persona Dercy Gonçalves. Então, fui procurar conversar com pessoas que conheceram a Dercy, saber como é que ela era em casa. Então, assim, Então, acima de tudo, eu construí a Dolores Gonçalves Costa, que é essa menina que saiu do interior, muito magoada, muito rejeitada, muito incompreendida. Então, foi essa construção da humanidade da Dercy que fez com que eu conseguisse construir um escudo protetor, que é a Dercy Gonçalves, né? Para essa menina Dolores. Então, eu fui construindo um personagem em camadas. E aí depois, claro, assisti muita coisa da Dercy, olhei os movimentos dela, quando ela ficava nervosa, que ela mexia nos negócios assim e tal, e quando ela refletia também, ela tinha uma coisa muito das mãos. Então, eu observei os movimentos da Dercy para ver se eu entendia um pouco mais dela, mas em momento nenhum eu quis ficar igual a Dercy. Você chegou a conhecê-la lá atrás? Rapidamente. Rapidamente, uma vez o Jornal da Tarde fez um encontro da Dercy com atrizes de várias gerações, e eu fui uma das escolhidas. Que legal. Estava a Maria Alice Vergueira Mirahá, a Cristiane Trisserri, maravilhosa, que foi, inclusive a ideia foi dela, estava a Denise Fraga e eu. E aí conversamos ali. Foi muito legal, tivemos assim, acho que 1 hora de conversa com a Dercy, ela contando essas histórias e tudo. Isso eu vou falar para vocês, porque eu já falei numa outra entrevista, para vocês verem quem era a Dercy Gonçalves. A Dercy, aí eu me lembro que a gente fazia perguntas e tal, né, para a Dercy, e aí a Dercy, eu me lembro que a Cristiane Trisserri, que sempre trabalhou com os Zé Celso, essa coisa do corpo, né, uma mulher muito, também muito... que sempre usou o teatro, o corpo no teatro, essa coisa importante. E aí eu me lembro que a Cristiane perguntou, Dercy, e o nu? O que tu acha do nu? Aí Dercy, na sua inteligência já, aos seus, provavelmente, quase 90 anos, disse assim, meninas, não fiquem usando o corpo de vocês assim, nu, à torta e à direita. Na idade de vocês, isso é só exploração sexual. Deixem para mostrar os peitos na minha idade, porque aí é transgressor. Sensacional. Incrível. Sensacional. Eu sou muito fã da Grace e um dos maiores orgulhos é que a gente divide uma personagem. Eu, a Grace e a Paula Cohen, nós todos somos Rebordosa. E eu fui assistir. Eu sou louca pela Rebordosa. Eu sou louca também. A gente pode ter que fazer ainda um dia as várias fases da vida da Rebordosa. Eu ia gostar muito.
Eu assisti a peça e fiquei muito tocada com a sua atuação e com a história da Dercy e a sua identificação. E eu me identifiquei demais com uma coisa que você fala até no fim da peça. Acho que é sobre a inadequação. Porque para enfrentar tudo isso que a Dercy enfrentou, para ter uma trajetória brilhante no humor como você tem que ter um incômodo muito grande na alma, né? E esse incômodo, ele nasce de uma inadequação com as coisas que estão acontecendo no mundo, né, Grace? Ah, com certeza. Não, e eu acho, tem mais uma coisa que eu quero falar sobre essa coisa da inadequação. É, essa frase eu inventei para mim mesma, né? Né? Mas assim, o inadequado, ele não convive muito bem com a sociedade. Ele vai ali um pouco, volta, mas ele tem o seu esconderijo, da onde ele fica ali protegidinho, né? Quando é criança e tal, e ele observa o mundo, que pode ser um esconderijo interno, uma postura, um jeito de estar estudando, tá fingindo que não está vendo, mas está ali observando de longe, que é um esconderijo onde só cabe ele. Quando essa pessoa vai crescendo e começa a se manifestar, o ponto de vista dele é o ponto de vista do esconderijo. Ninguém estava ali com ele. Então, quando essa pessoa inadequada, que não convive muito bem, quase um sociopata funcional, começa a andar por aí e se manifestar, ele começa a falar sobre o mundo do ponto de vista que ele enxerga, que é o esconderijo dele. E é aí que nasce o estilo de um artista. Legal. Incrível, super, super filosófico mesmo, amarra Muito o sentido das nossas existências. Eu acho, Grace, que você deu um impulso à vida de muitos comediantes no país. Eu acho que o Terça Insana, ele foi o berço e que abriu e ramificou e atravessou uma fase também de tecnologias, né? Primeiro porque nasceu dentro de um espaço que era entre artistas para artistas, se expandiu. Isso. E se expandiu pelo DVD muito antes do YouTube, né? E isso Sim. espalhou, tanto que vocês se apresentavam em lugares bem distantes de São Paulo, onde tudo começou, e as pessoas já conheciam os personagens, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para o público da rádio saber, para o público da nossa live saber. Como é que foi essa aproximação? A Terçana começou em 2001 com a ideia de fazer um projeto para os artistas trocarem ideias sobre comédia, para a gente justamente pensar que sociedade é essa que a gente está vivendo e como é que a gente está rindo, o que a gente está traduzindo dela, né? Enfim, porque eu achava que o humor estava uma caretice, um preconceito, então ali começou a Terça Insana, com um show novo por semana, sempre um tema, e fomos tendo um elenco fixo com convidados. Isso ganhou a boca do público antes da imprensa, a imprensa chegou por causa que o público estava falando, era um boca a boca das pessoas, aí veio a imprensa. Aí, dali, a gente foi para um lugar maior, a gente fazia no Next, né, que era bem pequenininho. Aí quando a Camila era maior, quando eu estreiei de 700 lugares. Um lugar de 700 lugares, e aí, ali, toda semana, um show novo, lotado, um show novo, sempre com um tema novo, a gente criava tudo, figurino, texto, trilha sonora, personagens, às vezes as personagens já estavam em novas aventuras e tal. E aí, o pessoal da Trama, que era uma gravadora, foi assistir, e eles adoraram. Aí, que bacana! Aí a gente falou que no dia seguinte era diferente, no outra terça. Aí eles compraram uma mesa cativa na frente, falando, não é possível. E eles vieram 10 ou sei lá quantas vezes assistir. Falaram, não é possível que vocês estão botando tudo que vocês criam fora. Vocês não repetem. Não temos esse apego. Tá? Não repetimos. Ou melhoramos e tal. Aí eles falaram, pelo amor de Deus, temos que gravar um DVD. Aí veio o primeiro DVD da Terça Insana, que foi pela Trama Filmes, e que foi um DVD, o primeiro DVD de comédia, assim, né? Eu me lembro que, na época, a Marisa Monte, nós éramos os DVDs mais vendidos. Quando eu soube que o DVD da Terça Insana estava pirateado ali, na 7 de abril, eu pensei, é um sucesso. Aí é sucesso. Então, esse DVD se espalhou pelo Brasil e para fora do Brasil. O pessoal pirateava e botava legenda.
Então a gente tinha fã-clube em vários lugares. E olha, não tínhamos as redes sociais. O Orkut era muito começando. Incipiente, né? Ah, isso. E aí, de repente, chegou o YouTube no Brasil, né? E aí o YouTube destravou o nosso DVD para botar lá como conteúdo, né? Sem nos pagar nada, sem nada. E a gente viralizou muito, né? As pessoas não eram muitas coisas, né? E aí, assim, ainda na época do DVD, a gente viajou o Brasil inteiro e as pessoas vinham loucas com os DVD para a gente assinar e tal. E a gente foi chegando em vários lugares. E as pessoas se reuniam. Quem tinha o DVD da Terça Insana chamava a turma, aí ficava todo mundo... fim de semana era diversão no pessoal de universidade e tal. Então, assim... a gente passou por algumas revoluções, inclusive nós fizemos aí, a partir daí, dessa coisa toda, começamos a falar muito de série para ter internet, nós fizemos uma série para a UOL, que chamava-se Confissões Insanas, que era muito legal, dirigida pelo Carelli, o Rodrigo Carelli, e que não teve essa coisa, porque as redes sociais as pessoas não estavam acostumadas, né? Mas nós fizemos várias coisas, assim. E é claro, a vida vai andando e tal, mas experimentamos vários formatos que muitos deles hoje estão institucionalizados, né? E é isso, e a gente abriu realmente foram mais de 400 atores que passaram pelo palco da Terça Insana, criando as suas personagens e cenas, e eu apresentando uns para o outro. Vieram grupos, vieram pessoas que não se conheciam, apresentei, formaram grupos. E a gente provou por A mais B que não é preciso humilhar ninguém, nem imitar ninguém, e muito menos se baixar o nível para fazer um humor popular no país. E é desse humor que as pessoas estão assistindo há 3 anos com a Dercy. Grace, conta pra gente, você está no Teatro Itália, quais são os dias, como que as pessoas conseguem assistir, onde compra ingresso? A última temporada de Dercy. Não abandona a Dercy, não, Grace. A gente vai deixar, não vai bancar o Pelé, fazer encerramento várias vezes, vai. Faz mais. Olha, agora, nesse momento, essa temporada, então, gente, muito... vocês que estão vendo, ouvindo, corre, garante o ingresso, porque vai até só dia 27 de julho, né, Grace? Exatamente, sábados e domingos no Teatro Itália, que o centro está super seguro. Nós temos uma polícia para cada canto, eu estou até impressionada. Dá para ir ali, aquelas gangues da bicicleta, nunca mais vi, não sei se quebraram as perninhas, não sei, né? Aí é o seguinte, é sábados às 20 horas, domingo às 19 horas, os ingressos estão à venda pela Simpla e também tem uma cota de ingressos no Sampa Ingressos, que é um pouquinho mais barato. Então, corre lá, garanta o seu lugar, porque eu não sei quando eu volto. Acho que não volto. Bom, acho que você, se não voltar com Dercy, volta com outras coisas maravilhosas. Você é um sucesso também na televisão, né? No cinema. Na televisão e no cinema, então... Exato. Não, eu tô no Rio ensaiando um espetáculo novo que chama Dora, a história de uma acumuladora. É engraçada, uma comédia. Um texto da Teresa Falcão, dirigido pelo Gilberto Gavronsky, produção da Inova Brand, estreia aqui em agosto, e depois a gente deve ir para São Paulo e para mais alguns lugares do Brasil. Então, por isso que eu digo, corre para ver Dercy, porque talvez seja a última temporada, porque eu não tenho mais agenda. Vamos correr. Corre para ver Dercy, espero que a gente volte a se falar quando você estrear a Dora aqui em São Paulo, Grace. Amor e sucesso nesse programa, pra sucesso nós. Na carreira de vocês, e que todas as entidades mais iluminadas da arte nos acompanhem. Deus te ouça. Beijo, Grace. Tchau, meu amor. Delícia falar com você. Beijão. Tchau. Beijo, tchau. Ai, muito bom falar com a Grace. Legal demais, né? Incrível, incrível. E eu acho que ela tem todo um pensamento muito organizado, né? Uma reflexão importante sobre a comicidade. E ela impulsionou a carreira de um monte de gente. A gente não vai citar aqui porque, né? Senão a gente passaria, como ela falou, mais de 400 comediantes. Mas quase todo comediante que você vê hoje, de um jeito ou de outro, passou pelo Terça Insana. Passou pelo muito paulistanos, né? Muitos paulistas também ali. Teve o humor paulistano foi muito... Ela formou gerações, né? Sendo gaúcha, mas formou uma geração de comediantes e eu acho de que São é isso Paulo. mesmo, ela é precursora. Precursora.
de um estilo, né, de humor que tem muito a ver com o que se faz hoje em dia, né? Exato. E falando paulistano, eu lembrei, por exemplo, Luiz Miranda, que é baiano e de repente arrebentou, ali né? que ele, a partir dali, que ele jantou, né? Ali que ele jantou. Sensacional. E a gente vai falar agora com também duas mulheres maravilhosas do teatro paulistano, que são a Carolina Manica e a Júlia Iannina. Elas já estão no link? Estão aqui! Oi, tudo bem? Bem-vindas! Eu ia perguntar pro Hugo e pro Henrique se eles gostam de série de true crime, se vocês assistiram alguma dessas que bom. Assisti várias. Eu sou louca por essas séries, gente. Elas são viciantes, assim. Completamente. Você fica comparando o que aconteceu na realidade com aquela ficção e é alucinante a gente imaginar. Nossa, mas isso mesmo aconteceu? Não, e tem umas séries que são assim, tipo, aquela dos irmãos Menendez, eu fiquei... Nossa, aquela lá dá Meu um Deus, medo, né? e elas dão... com atuações incríveis, geniais. Você fica viciado e você não consegue parar de assistir. E o caso Lorena parte dessa perspectiva do true crime, né? Conta pra gente, Ju e Cacá. Ih, acho que eu não tô ouvindo vocês. Não, eu Agora escuto vocês. Nós estamos escutando vocês. Muito legal Tudo estar bem? aqui com vocês, muito gostoso. Legal. Obrigado. Não, e ainda vindo depois da Grace ainda, né? Eu fiquei com uma pontinha de ciúmes, assim. Eu disse, nossa, gente, porque eu tinha um podcast, um videocast, eu chamei a Grace para vir. A Grace nunca tinha agenda, não sei o quê. Eu disse, caramba, eu não vou conseguir trazer essa mulher. Aí agora eu entrei aqui, tava Grace, eu disse, pô, mano! E a gente estava essa semana no camarim falando de Terça Insana, lembrando, que legal. realmente marcou muito, né? Marcou a gente. Foi gigante, né, pra gente. Assim. Não, ela é maravilhosa, né? Tipo, tudo que ela faz é maravilhoso. Eu sou muito fã também, enfim. Aí quando eu vi que a gente estava entrando depois dela, eu disse, que massa, pelo menos assim a gente vai dividir o mesmo espaço. Mas enfim, o caso Lorena, respondendo a tua pergunta, é isso, é um texto que eu escrevi ali em 2021. Hoje eu até penso, gente, já era uma coisa, já era uma sensação essa questão do true mas foi crime, crescendo, né? que cresceu mais, porque eu fiquei um pouco obcecada por essa obsessão, pensando, por que a gente fica tão interessado nisso, né? Por que a gente quer entrar na cabeça desses criminosos, ou será que a gente quer se sentir seguro? Porque, ufa, não foi comigo, vou ver essa história bem cabeluda. Enfim, fiquei muito interessada em olhar para essa obsessão, né? E aí o texto veio um pouco disso, de uma mulher que quer buscar respostas para um crime, e aí ela entra num labirinto bem doido, e talvez ela encontre com ela mesma no final, né? Porque no fundo acho que é mais sobre ela do que o crime em si, de alguma maneira. E é a sua estreia na dramaturgia? Exatamente. Eu tenho assim, né? Eu trabalho com um grupo, tenho a companhia delas, que já estou há 25 anos, e a gente sempre fez dramaturgias em conjunto. Trabalhei também pontualmente em outros trabalhos que também contribuem com a dramaturgia, mas minha primeira dramaturgia, assim, de escrever aqui sozinha, na minha solidão, e aí eu tive essa sorte de encontrar a Cacá, que leu meu texto e entendeu, né? Porque isso é tão legal, né? Quando você encontra alguém que te entende, que lê o texto e que fala isso, e a gente, enfim, se conectou, e ela fez uma direção incrível, fez o texto virar teatro, né? Então... E a Cacá é uma grande primeira direção dela. A primeira direção, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, dessas primeiras vezes em funções diferentes. Claro que a gente como gente de teatro, a gente sempre faz tudo, né? Assina uma coisa ou outra, mas vai colando o dedo, queimando o dedo na cola quente, né, Exatamente, Hugo? Os nossos adereços a gente assina como a gente mesmo queimando o dedo na cola quente. Queimando o dedo na cola quente, mas é literalmente isso. Se eu fosse contar a quantidade de calo que eu tenho nos meus dedos, porque ninguém imagina que no final da peça eu tô lá segurando o cenário, assim, não sei o quê. Então, Cacá, fala pra gente, assim, desse estalo que te deu e falou, agora eu vou dirigir, eu preciso estar do outro lado.
Então, eu acho assim, Camila, a gente se conhece há tanto tempo, né, Cá? Faz assim, sei lá, quase 20 anos que a gente se conhece, todo mundo que está aqui nessa sala, assim, né, tipo, se conhece há tanto tempo. O teatro, eu costumo dizer que o teatro faz família, né? Então, é muito maluco isso, a gente se reconhecendo, assim. E eu acho que é um pouco isso, assim, tipo, eu sempre tive esse desejo de dirigir, mas eu acho que a direção, ela vem de uma maturidade artística, né? Afinal, quando você entra nessa figura do diretor, assim, você também tem outras responsabilidades ali que talvez antes mesmo você não tivesse preparado, né? Então, eu venho, na verdade, idealizando projetos há muito tempo, desde 2009, que eu toco os meus projetos, produzo, vou atrás, faço, enfim. Eu acho que a gente tem uma vontade de fazer coisas que são além daquilo que as pessoas nos chamam a fazer, né? Ou às vezes também nem nos chamam, né? Então, é verdade, porque Sim, eu quem tô olha rindo, de fora... eu tô rindo de identificação, mas eu acho que eu sobrevivi esses 20 anos porque eu produzo, porque eu vou atrás de fazer as coisas que eu quero fazer, de contar as histórias que eu quero contar. Então, acho que isso nos une, aliás, a todos que estão aqui todos conversando, que estamos né? aqui. Exatamente. É que eu acho engraçado, assim, que quando alguém vem falar comigo, eu falo assim, nossa, mas como que você tá sempre fazendo alguma coisa? Você não para, você tá sempre fazendo coisas legais, não sei o que. Eu falo assim, pô, mas eu realmente estou fazendo essas coisas acontecerem, né? Tipo assim, não, mas aí você fez a série, você fez não sei o que, a novela. Eu falei, pô, mas isso foi assim, praticamente, sei lá, surgiu um oásis no meio do meu caminho, beleza, vou me jogar a ele, entende? Sabe? Porque as pessoas acham assim, nossa, trabalhando 12 dias, uma diária de 12 horas no set, não é nada para quem faz teatro, realiza, dirige, produz, atua, chama pessoas, né? É uma coisa muito louca, assim, tipo, as pessoas de fora, elas não têm noção da quantidade de coisa que a gente faz, da quantidade de momentos que a gente abdica da nossa vida para poder estar fazendo aquilo que a gente acredita, né? Então, mas voltando à tua pergunta, eu acho que a direção, ela vem de uma maturidade, assim, né? De um momento que eu cheguei, que eu falei assim, bom, beleza, já idealizei muita coisa, já fiz como atriz não sei tantas outras coisas, já rolaram várias coisas também dentro dessa minha carreira de atriz, já tive alguns reconhecimentos que eu achei que, pô, legal, que aconteceram, né? E aí eu pensei, bom, eu acho que eu realmente preciso dar um passo aqui além disso. Então, há muitos anos já, e para mim nada na minha vida acontece do dia para a noite, eu sou uma pessoa que pensa muito e planeja muito, estuda muito o que vou fazer. Então, há muitos anos eu vinha já, tipo, lendo textos, procurando textos, entendendo e vendo coisas que eu achei que eu pudesse dirigir. Porque eu também não queria estrear numa direção que fosse uma coisa muito convencional, assim, eu queria alguma coisa que pudesse me desafiar. E aí, eu e Júlia, a gente estava fazendo uma série que chama Vale dos Esquecidos na HBO, a gente passou praticamente 2 anos fazendo essa série, né? E era uma série de terror também. Exato. Teve uma pandemia meio caminho. Uma pandemia. Não ficamos 2 anos fazendo uma série, né? Vou falar que série é essa? Que tamanho tem essa série? 2 anos e meio, né? Inclusive, eu e o Lapão nos frequentamos muito nessa fase. Então, tomamos muito vinho na montanha. Somos vizinhos de São Francisco Xavier. Tomamos muito. Ou nem me fale. Muito nem me fale, somos vizinhos de montanha, né? Agora, eu reduzo a minha idade em 2 anos, porque a pandemia eu não conto. Ficou parado, né? Pra quê? Ou acelera ou reduz, né? Exato. Depende da perspectiva, né? Mas, Cacá, uma coisa, foi mais. Uma coisa é você ter a perspectiva, a vontade, não sei o quê, e na hora H do vamos ver, assim, foi o que você esperava? Então, aí eu pensei, eu preciso realmente pegar um texto que me desafie, né? Porque eu também não gosto muito de coisa fácil. E aí, quando eu li o texto da Júlia, é um texto bem difícil de dirigir, assim, tipo, ele não é simples, ele é um texto fragmentado, ele é meio caleidoscópico, ele não tem, assim, uma narrativa que você tem um início, meio e fim, entendeu? Você precisa realmente criar uma realidade simbólica, né, para que ele realmente possa existir e se materializar. Isso é a minha visão como diretora, né? É o que eu acho que torna realmente o texto interessante, que é isso que ela propõe isso, de certa forma, dentro de uma dramaturgia que é totalmente fragmentada, né? Então eu pensei, bom, isso aqui me desafia.
E, ao mesmo tempo, depois que eu li, falei, Júlia, esse texto, essa personagem aqui é você, entendeu? Tipo, que tem que fazer, ela é a sua cara. Não tem como eu fazer essa personagem. Eu quero dirigir, tipo, né? Não, assim, não me vejo fazendo, me vejo dirigindo. E quando eu li, assim, já veio uma concepção, assim, na minha cabeça inteira, assim, tipo, como que eu queria, aonde ia me acessar aquilo, né? Enfim, e aí eu falei com a Júlia, eu falei, Júlia, eu vejo tal referência, essa coisa. Ela falou assim, nossa, exatamente isso. Eu falei, então vambora, vamos fazer acontecer. Enfim, aí veio aquela luta, né, de materializar. Aquela batalha, né? E Júlia... Vocês estão em cartaz no Sesc, né? No Sesc Piranga, até dia 26 de julho, gente. Então corre pro site do Sesc para garantir o seu ingresso. Júlia, uma coisa, Exato. Você quando escreveu, aí você vê a montagem assim, ela te surpreendeu? A montagem? Muito. Muito? Em que sentido? Isso eu acho a coisa mais doida, né? De você É muito escrever, legal, que é a minha né? primeira experiência de você... Primeiro que eu tava dupla, né? Então eu tava ali como atriz, mas com um olhinho falando, gente, olha esse povo aí lendo meu texto e tentando decifrar cada palavrinha. E eu falava, a autora não está presente, porque eu queria deixar as pessoas realmente livres. E a Cacá vinha com cenas inteiras desenhadas, muito diferente daquilo que eu tinha pensado e muito surpreendente. Acho que essa é a graça do teatro, né, gente? A realidade, ela é... Esse é o barato. A realidade é sempre surpreendente. Eu acho que é isso. Claro, um texto pode ser montado de muitas formas, mas foi muito prazeroso ver e participar, né? Porque estava ali como atriz também. E então foi uma surpresa, cada ensaio, uma surpresa muito feliz. Muito, muito feliz. Sensacional. E conta o que as pessoas... A Júlia... as pessoas que estão aqui ouvindo a gente vão... O que é a história? O que acontece? Qual é a experiência que elas vão viver quando elas forem assistir o caso Lorena no Sesc Piranga? Mas vamos falar uma coisinha antes. A Júlia é uma dramaturga muito discreta, entendeu? Porque ela é verdade. Ela realmente, assim, tipo, na sala de ensaio, assim, ela ficava na dela, assim. Aí às vezes eu falava assim, podemos convocar a dramaturga neste momento? Aí ela olhava assim, pensarei sobre isso, acho que agora podemos. Sensacional. É sensacional, mas é que eu acho que né? isso mas foi uma coisa muito pensada mesmo, porque eu acho que o meu texto, até respondendo as duas perguntas, porque você perguntou o que as pessoas vão encontrar, né? Eu brinco que eu faço uma investigação criminal como uma desculpa para mergulhar numa investigação metafísica, porque essa mulher, começa a investigar um crime, ela tem 1000 perguntas e ela não tem acesso à verdade, mas nessa busca por entender, ela vai entrando num labirinto, e eu falo que no final desse labirinto tem um espelho, né? Ela se encontra, assim. E exatamente porque o texto tem essa coisa provocativa, ele é muito... eu acho que é um texto que exige mesmo do espectador encontrar perguntas. Então, nesse sentido, ele se conecta um pouco com o true crime, porque a gente fica ali, né, preso nas coisas, qual é a resposta? Mas eu pensei, eu quero que esses artistas aqui, especialmente a Carolina, que está dirigindo, mas que eles estejam livres para fazer aquilo que eles acreditam desse texto. Eu quero que ela fique muito livre. Então eu realmente me retirei e só aparecia quando era muito solicitada, porque tinha perguntas que eu não queria responder. E acaba sendo a mesma descoberta, né? A mesma descoberta de quem dirige, a descoberta do público, né? Quando o autor, o dramaturgo e dramaturga entrega demais, parece que dá a resposta pronta para quem está fazendo e dá a resposta pronta para o público. Então, é incrível que você tenha e era uma delícia quando ela chegava com a cena assim, essa cena aqui eu não consigo entender, não, mas aí eu acho que é isso. Eu falei, é exatamente isso, Cacá, vai lá, vai em frente. Eu preciso fazer um curso com você. Tá certo, tá... Você sofre? Eu preciso fazer um curso com você. Não, eu já quero explicar tudo. Eu quis dizer isso, eu queria fazer. Né? Em geral, estou trabalhando, dirigindo e atuando, e às vezes o texto é meu, aí dá um nó na cabeça. Vou fazer um curso com você. Aí dirigindo o seu texto, aí já deve ser mais difícil. Eu tava ali como atriz, eu realmente falei, a dramaturga morreu, gente. Você como atriz mudou o texto da autora?
Não Às mudei, vezes ela né? muda. Pouquíssimo. Às vezes ela muda. Às vezes eu mudo, mas Aí aí eu vou não lá é e falo assim, intencional, olha, né? a autora foi muito inteligente nessa hora. Sabe que tem coisa, às vezes, eu falo assim, Júlia, eu queria te falar uma coisa, que a autora foi muito inteligente nessa hora. Ela faz uma repetição aqui. E eu acho que você deveria respeitar essa autora, porque ela pensou nisso que ela fez. E o pior é que é verdade, assim, eu vejo eles defendendo, acho que essa minha postura me deixou livre para vivenciar uma experiência maravilhosa, que é eles defendendo o texto para mim. Que às vezes eu tô hoje a gente errou aquele texto, eu falo, não, mas tudo bem, deu certo. Aí o Bolzan vira e fala, não, gente, mas a dramaturga escreveu aqui, tem uma progressão, tem cada palavrinha, a gente vai fazer direitinho. Eu falo, tá certo. Então eu sou muito sortuda, porque eu também tenho a diretora e os atores muito dedicados ao meu texto. Você tá junto com a Camila Rafante e com o Rodrigo Bolzan em cena. Isso mesmo, maravilhosos. Eu acho que também tem uma coisa assim, né, Cá? Porque e Hugo e Napão, enfim, todo mundo é difícil falar com tantos amigos ao mesmo tempo. É maravilhoso, maravilhoso. Mas acho que tem uma coisa assim, quando comecei a pensar assim o projeto, assim, né? Eu realmente, uma coisa que eu até compartilhei com a Júlia, eu queria muito, assim, um povo de teatro, sabe? Eu acho que ele é um texto, assim, que ele exige realmente uma maturidade teatral, assim, dos atores, sabe? Então a gente tem 3 atores, assim, que são grandes atores de teatro, né? Atores que são formados no teatro, que têm história no teatro, que estão sempre em cena, né? Então, essa questão também desse respeito à dramaturgia, eu acho que vem também muito dessa vida teatral, né? De gente que começou a fazer teatro há muito tempo, né? E que entende, assim, a importância da dramaturgia, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que batalhar por isso, né? Pela importância da dramaturgia teatral. Cada vez mais, assim, é uma batalha que eu tenho, assim, né? Mostrar para as pessoas o quanto que é importante a dramaturgia teatral. A gente tem que batalhar por ela, a gente tem que trazer esses textos e pensar nesses textos e fazer esses textos respeitando esses textos, né? Eu sou bem purista, assim, da dramaturgia, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante também desse texto, que você perguntou, o que as pessoas podem esperar? Eu acho que, justamente por a gente ter 3 atores muito bons em cena, né? Eu acho que a gente não vai embora do teatro com uma resposta pronta, assim. Eu acho que a gente tem um texto que você vai embora do teatro com uma resposta aberta, né? E eu acho que isso é importante também, porque a gente parou de brincar de pensar, né? Com essa velocidade da rede social, essa quantidade de estímulo externo, né? Essa quantidade de coisa que vem pronta e está sempre pasteurizado e mastigado, a gente parou de brincar de pensar, né? Então, uma das coisas que esse texto propõe e que eu tive muita intenção na hora que eu dirigi foi: vamos fazer esse público brincar de pensar, entendeu? Não quero entregar essa resposta pronta, porque poderia fazer uma encenaçãozinha, não sei o quê, nananã, botar a mesa, servir o café, fazer não sei o quê. Não, vamos ir para o simbólico, provocar essa pessoa mais na subjetividade, né? Porque eu acho que se você tem a oportunidade de estar em cena em algo e você tem uma pauta para poder explorar algo que faz a pessoa sair de uma zona de conforto e coloca ela numa possibilidade de exercitar uma reflexão da sua própria subjetividade, questionar o seu momento ali, a sua própria obsessão com aquilo que você vive, por que não, né? A gente não precisa subestimar o público pensa. Então, esses dias foi uma amiga minha com seus 2 filhos, um de 11 anos e uma filha de 15 anos. E ela passou 40 minutos comigo depois da peça, conversando comigo, com os filhos, porque eles não conseguiam parar de falar da peça, porque eles ficavam descobrindo coisas. Não, mas agora a gente descobriu tal coisa. Eu falei, descobre à vontade, vai no que você acha. E aí as crianças ficavam tentando encontrar a resposta correta. Eu falei assim, não tem resposta correta. Não, mas agora a gente acha que é tal coisa. Eu falei, também é. Entendeu? Então eu acho que é interessante... eu acho que é interessante isso, a gente permitir que o público ele se sinta inteligente, porque o público é inteligente, sabe? Então eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar que quem nos assiste é muito inteligente, muito mais do que eles mesmos acreditam que eles são, sabe? E deslocar a pessoa no tempo também, porque o celular, né, essa coisa da rede social, as pessoas olham tudo e querem tudo imediatamente. Então essa dimensão que o teatro tem, da gente poder
usufruir. Você falando de 2 jovens, 2 adolescentes que certamente conversaram 40 minutos sem olhar no celular. É uma coisa Exato. fantástica, inédita, talvez, né? No programa anterior, a gente falou com o Fagundes, que tem a coisa dos 7 minutos, que o texto foi a partir de uma provocação de que as pessoas só seguravam a atenção numa coisa por 7 minutos. E assim, o teatro agora, ele é um lugar, para o público, é um lugar de descanso, né? É um lugar onde é permitido entrar em um universo, permanecer nele, e o seu cérebro descansa e você tem outras sensações. Para além da cura, da catarse, a gente inventou uma outra função curativa para ir ao teatro, ao cinema. E meninas, Essa catarse é uma coisa muito pessoal, hein, Camila? a gente precisa dar o serviço aqui de vocês. Sim, vocês estão no Sesc Ipiranga até 26 de julho, sextas, sábados, às 20 horas e domingos às 18 horas. Vocês têm algumas sessões extras às quintas-feiras, agora no próximo dia 16 e no dia 23, que é quinta-feira, às 20 horas. Os ingressos, eles são no site do Sesc. O ingresso, o valor é inteira, meia é R$30, inteira é 60, meia é 30, então é muito acessível. Assim, eu ouço muitas pessoas falando que não vão ao teatro porque o teatro é um lugar inacessível, mas essas pessoas não conhecem o Papai Sesc. No Papai Sesc o teatro é acessível, então vão assistir o Caso Lorena, que não vai comprometer em nada economicamente. Você vai ter um momento de desafio intelectual. Meninas, muitíssimo obrigado. Muito sucesso para vocês. Adorei a nossa conversa. Pena que a gente já tem que ir, né? A gente tem que encerrar porque tem um outro programa que entra ao ar daqui a exatamente 1 minuto. Tá bom? Uau, Mas sábado estaremos lá vendo vocês. Beijo. Tem que deixar a gente ficar falando aqui, parece que tá na sala. Beijo. Até Sucesso para logo. vocês. Obrigado, Valeu. Obrigada, gente. Beijo. Até. Gente, antes da gente encerrar, só queria que o Hugo convidasse para o Idiota Convicto, que está em cartaz no Espaço Parlapatões, aos sábados, às 22 horas. É isso, gente. Venha assistir Idiota Convicto, tô lá em cartaz. E agradecer aos ouvintes por Obrigadão. esse papo maravilhoso que a gente pôde ter aí com a Grace, com a Cacá e com a Júlia. A gente Valeu. se vê quinta que vem. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.